Ok, pessoal, já de volta. Alex já está aqui, Alex Castelar. Já eu tenho aqui uma matéria, um negócio que a vereadora Márcia Valentim me mandou. Eu vou botar isso, eles estão em Brasília. Devem estar retornando hoje. O Zé Carlos da Estufa ficou de me mandar dizer a hora que eles estão vindo. Eu tenho mais notícias aqui e vamos juntos até meio-dia. E agora batendo papo, mas estou cheio de notícias aqui ainda. E agora batendo papo com Alex Castelar, né? Saber dele. E agora, a partir de agora, como é que fica? Bom dia, Alex. Bom dia, Hélio. Bom dia, TV Diário, Grupo Diário. Bom dia aí aos telesopolitanos que estão nos assistindo nesse momento. Honra máxima, Hélio. Mais uma vez estar contigo aqui. Tava falando E aqui eu que te agradeço, cara. Aqui agora, 31 anos, né? 31 anos atrás, a gente estava fundando a União Estudantil de Teresópolis. Eu era presidente do Grêmio um ano antes, ou seja, eu te conheço há 32 anos. A primeira entrevista que eu dei, sempre falo isso, toda vez que eu venho aqui eu lembro disso, foram há 32 anos atrás. Foi há 32 anos atrás, E o tempo passa rápido, né? E o tempo passa rápido. Foi daí que começaram a... Quer dizer, não foi daí. Esse papo de comunista foi agora, né? Não, na última eleição também. Não. Agora foi muito mais forte esse debate, né? Que Alex é comunista. Mas naquela época eu comecei realmente a militar na esquerda, né? Eu comecei na esquerda. Eu comecei ali. O Grêmio estudantil. Movimento social é uma tendência. Você vai para a universidade, é uma tendência. Aí depois de um tempo na vida você vai de verdade tomando decisões por conta própria. Porque às vezes você é muito levado, né? Principalmente nas questões ideológicas, você é muito levado às vezes pela paixão, você é muito levado às vezes por grupos sociais. Também não me arrependo de ter participado de grupo de esquerda, nada disso não. Só que a gente vai amadurecendo, vai tomando determinadas posições de vida e ao longo da minha vida eu observei e falei assim, não é exatamente o que eu penso, não é exatamente aquilo que eu imagino, porque eu vim de uma família pobre, né? Então Teresópolis é uma cidade difícil, até hoje é uma cidade muito difícil. Você vê que o problema econômico aqui ainda é muito forte, questão de pessoas que têm desempregados. Você olha para todos os problemas sociais e alguém te diz, não, tem uma ideologia aqui que vai mudar o mundo, você quer mudar. Você com 17 anos, há 30 anos atrás, embarca. Mas aí você vai passando tudo isso, você vai observando, você fala assim, rapaz, a relação humana é um pouquinho mais complexa, o ser humano é um pouquinho mais difícil. Aí você vai vendo onde essas ideologias foram implantadas. Na verdade, elas foram o inverso daquilo que elas pregavam, né? Muitas ditaduras, muitas visões de mundo, né, ultrapassadas, economias falidas. Você vai olhando para tudo isso, né, a falta de liberdade de expressão. Aí você vai olhando e fala assim, pô, eu sou a favor da democracia, eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu sou católico contra o aborto. Eu sou contra uma série de coisas que essa turma de esquerda tem como prerrogativa. Então como é que eu podia ser de esquerda? Essa aqui é a grande questão. Esse foi o grande debate. Enfim, e aí é claro que as pessoas na política elas vão trazer qualquer coisa que tiver, né, para o debate, para o cenário político. É normal, né? Uns vão ser denunciados por uma coisa, outros vão ser atacados por outras. E alguns tentaram, o Alex da esquerda, como é que ele está no PL, coisa e tal, mas já estava na direita há mais de 20 anos. Você já tinha sido do PL há muito tempo, até muito antes, inclusive, de Bolsonaro ter entrado no PL, eu já estava no PL há muito tempo atrás. E aquela esquerda de 30 anos atrás não é a esquerda de hoje. Completamente diferente. Completamente diferente. Eu me lembro que o PT aqui em Teresópolis, tinha muita gente, amigos nossos aí no PT, Bira, a Rosa Conte, que faleceu depois vítima de suicídio. Lembra da Rosa? Da Rosa do Conte? Eu lembro bem. E aí eles me falaram que o Eduardo Suplicy vinha a Teresópolis, o senador. Na época era senador, né? E aí eu me preparei, ele ia no programa Debate na rádio, me preparei para receber o cara, estudei tudo a vida do cara, e não tinha Google não, né? Mas a Rosa me ajudou muito. Gente, então quando ele chegou, que foi para o programa Debate, eu sabia tudo da vida dele. E fiz um programaço com ele, uma senhora entrevista. Depois ele me convidou, ele falou que assinaria a minha ficha de filiação ao PT. Mas ele não assinou não e eu também não entrei no PT, porque o PT não me quis na época. O PT não me quis. Mas foi um negócio que marcou para mim, essa entrevista com o senador Suplicy. E mostra que o PT daquela época era completamente diferente do PT de hoje. Né? Era uma esquerda diferente. Hoje é uma bagunça. Mas o problema é quando as pessoas chegam ao poder. Tem razão. Quando os partidos ideologicamente chegam ao poder. Se você olhar, por exemplo, o que aconteceu em São Paulo, né? O Boulos gastou 80 milhões de reais. Na campanha passada ele teve 8 milhões para gastar. Só ele teve 80 e fez a mesma votação. Uma das causas, na minha opinião, que fez ele não avançar eleitoralmente foi ele ter um debate com o Marçal, onde o Marçal disse que ele era cheirador, ele disse que a filha dele chorou.
e ele depois aceitar no segundo turno ser entrevistado pelo Marçal. Então você olha para esse tipo de coisa, ou seja, o cara dá uma demonstração de que vale tudo para ganhar uma eleição. Então você vê o Marcelo Freixo hoje, por exemplo, compondo cenários políticos, já aceita, inclusive, por exemplo, apoiar o Eduardo Paes. Você pegar o que ele falava do Eduardo Paes há anos atrás e você vê hoje. Então, assim, o que ele falava do Lula, o que o pessoal falou do Lula quando teve toda a situação de mensalão, aquela coisa toda que o pessoal se colocou como uma esquerda mais radical, que não se comprometia com essas coisas todas, e tá todo mundo junto de novo, novamente. Então você olha para essas coisas todas e você vai percebendo essas incoerências, entendeu? Essas relações, com toda sinceridade. Qual é a diferença econômica, por exemplo, hoje do governo Lula para qualquer governo neoliberal? Eles se dizem de esquerda, que são isso, são aquilo. Se você olhar a economia do Brasil, hoje é uma economia péssima, falida, com dificuldades enormes. E você vai olhar, nesse momento, o mercado financeiro comandando uma série de ações do governo e o governo lá acanhado. Então esse papo todo, essa conversa toda é muita retórica. Entendeu? É muita retórica para a população, para ganhar. Nós estamos agora com um grande debate, nesse momento agora, do 6 em 1. Né? Do 6 em 1. Do 6 em 1. É um grande debate que está tendo na sociedade agora. Você olha, são debates retóricos. Se você perguntar para a população agora o que ela quer, o trabalhador que está nesse momento, né, com dificuldade, pega trânsito, tá 8 horas de trabalho, aquela coisa todas as vezes trabalhando 10, 12 horas, é óbvio que todo mundo quer um pouco mais de conforto pessoal. Quer descansar um pouco mais. Mas isso tem que ter responsabilidade, Hélio. Você não pode chegar e jogar pra galera, porque é mole chegar e falar, olha, eu acho que o trabalhador tinha que ganhar 10 salários mínimos. Eu acho que um salário mínimo é pouco. Temos que botar esse salário hoje de R$1.000 para R$10.000. Como é que você paga isso? Como é que economicamente o país paga um negócio desse? Então jogar pra galera é mole. Você vai jogar, tá todo mundo agora nessa euforia. Mas como é que você paga esse negócio? Como é que você chega para um comerciante, em Teresópolis, vive do comércio, e fala assim, olha, a partir de agora, e eles estão propondo, não é 5-2, não. Eles estão propondo 3-4. São 4 dias de trabalho e 3 dias em casa, né? Ou fazendo outra coisa qualquer. E você chega, quem que paga essa conta? Porque você vai ter que demitir gente, ou você vai ter que contratar gente. Você está vendo que o comércio está com uma dificuldade enorme hoje em Teresópolis, com todas as dificuldades que os empresários têm. Se você falar para ele hoje que ele tem que contratar mais gente, ele vai ter que aumentar o custo, a mercadoria vai subir, a tendência de demissão é maior, vai botar gente no mercado informal, como a gente já tem muita gente em Teresópolis, vai jogar mais gente no Bolsa Família. Ou seja, é muito fácil você fazer um discurso retórico, mas na prática você implantar um negócio desse é muito complicado. Eu não vou fugir desse assunto, não. Claro. Até porque tem o caso do policial. Eu estou dando isso como referência só para a gente falar de... Os policiais, por exemplo, agora eles querem aumentar a folga do policial. E seria 6x1 também. Né? Ele vai trabalhar um dia e descansar 5. Nesses 5 dias, o policial não vai descansar, ele vai arranjar um bico. Sim. Ele não vai descansar, porque precisa de dinheiro, a tendência é essa. Mas só 2 coisas que me passou aqui. Voltando ao Eduardo Suplicy, aí me pediram para buscar o Eduardo Suplicy na época na rodoviária. Eu falei, mas na rodoviária saltou, cara, o senador saltou com a bagagem de mão, veio de ônibus a Teresópolis, coisas que hoje não acontecem mais. Mas o Eduardo, esse é um cara, apesar de a gente falar hoje aqui e fazer a crítica à esquerda, mas é um camarada que tem coerência. A vida dele inteira ele teve coerência. Isso aí tem que respeitar. A gente pode discordar de uma pessoa, concordar com uma ideologia, mas você tem que olhar para as pessoas que têm coerência. Ele sempre foi um cara de coerência. Veio a Teresópolis, simplesmente saltou na rodoviária com uma pasta marrom, ainda me lembro disso, uma bolsa com as roupas, e eu fui buscá-lo na rodoviária para trazer. Ele veio até depois para o hotel. O senador veio de ônibus para Teresópolis. Em compensação, a gente viu outros líderes sindicais, outros líderes sociais andando jatinho para cima e para baixo, fumando charuto cubano, tomando uísque de não sei quantos R$1.000. Então você vê as incoerências que muitas vezes se tem, né? E outra coisa que me lembrou também agora, quando a gente estava falando disso, o Freixo foi apoiado aqui em Teresópolis pelo Tricano, latifundiário, fazendeiro e dono de hotel. Político, naturalmente. Com origem, de maneira clara, no jogo do bicho, aonde o Marcelo Freixo fez críticas e mais críticas quando da CPI das milícias. Então você vê que essas incoerências da política da esquerda é que muitas vezes decepciona as pessoas, como lá atrás eu já, né, com um pouco mais de maturidade, comecei a olhar para tudo isso e falei, desculpa. Eu ainda me lembro que o próprio Freixo, não é o que eu penso, não. Ele sabia que tinha que vir aqui no programa, mas ele atrasou. Ele mesmo ligou para mim, pelo meu celular, falou, cara, eu não vou poder chegar a tempo, será que a gente pode gravar depois? Eu falei, tudo bem. Eu falei, você está onde? Você está próximo? Não, eu estou com o Mário Tricano no hotel dele. Eu falei, com o Tricano no hotel dele? Eu estou com o Mário Tricano no hotel dele. Alguma coisa não tá Eu falei, mudou, alguma coisa mudou nesse país. Batendo, né? Bom, então, seguindo esse bate-papo nosso,
sobre... Mas definitivamente, eu não sou comunista, não sou de esquerda. Definitivamente é isso. Mas que fosse também, né? Isso é uma Mas questão... não sou, é fato que eu não sou. Né? Tem gente participando aqui com a gente. Peraí. Agora fugiu aqui. Já eu volto. Grécia Silveira, bom dia, Hélio. Bom dia, Alex. Maria Felício também. Bom dia, lá do Rio de Janeiro. Que tem mais gente aqui. A Lúcia Esteves conversando com a gente também está aqui. Oséias Cunha, Lúcia do Lions também conversando com a gente. Muito obrigado aí. Bom dia para todo mundo que está participando do programa. Vida que segue, vamos embora. Alex, passou uma eleição que você veio candidato a prefeito. Você teve até uma votação melhor que da outra vez, aliás, bem melhor que da outra vez. Como é que você viu essa eleição e a disputa final ali entre o Tricano, o Júlio Rocha, que é deputado, e ganhando aí a vitória do Leonardo, e uma diferença muito pequena entre eles? O que eu percebi claramente, eu já vinha fazendo essa leitura há um tempo atrás, é que nós não temos mais uma única Teresópolis. Aquela Teresópolis do passado que a gente conheceu, que a gente falava Teresópolis, as pessoas de Teresópolis são assim, elas têm determinado comportamento. Nós temos muitas cidades dentro da mesma cidade. Isso foi o que, na minha opinião, ficou muito claro nessa eleição. Você tem uma cidade que vive o interior, que é uma lógica de vida muito diferente do que a lógica da área urbana. Você tem uma cidade que vive nas comunidades, de pessoas que vivem em servidão, que vivem com muitas dificuldades nas suas comunidades. Você tem uma cidade de classe média, que se divide entre servidores públicos e alguns pequenos comerciantes, aquele que está trabalhando no Uber hoje, algumas pessoas que são pequenos comerciantes. E você tem também uma elite, né, econômica na cidade, muito forte, que disputa de igual para igual com qualquer elite econômica do Brasil. E que vive isolado, que vive também tocando a sua vida de outra forma. Então, essa Teresópolis, toda ela, dessa vez, ela se dividiu. E ela foi às eleições dividida. Essa foi a grande verdade. Você não teve uma eleição onde você tinha um lado A, um lado B. A eleição se dividiu e, na verdade, na última semana, ela se tornou uma eleição improvável. Tudo era possível. Tudo era possível. A gente chegou numa eleição onde ninguém podia dizer assim, olha, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Você vê que a diferença dos três primeiros foi muito pequena. E aqueles que diziam, inclusive, que eu ia fazer 3, 4 mil votos, eu tive 12 mil votos. Ou seja, também teve uma população, principalmente de classe média, que acho que entendeu um pouco mais o meu discurso, que entendeu um pouco do que eu pensava, que também veio. Então foi uma eleição, se você parar para analisar, talvez na história de Teresópolis tenha existido uma eleição tão dividida e com quarto colocado com uma votação também expressiva, porque 12 mil votos para uma eleição também não é qualquer votação. Então tudo isso, na minha opinião, demonstrou, estão os votos aí colocados, né? Tudo, e os percentuais muito parados. Tudo isso demonstrou que é uma cidade muito dividida, uma cidade que tem anseios muito diferentes em muitas das suas áreas, e que agora o desafio do Leonardo, que ganhou a eleição, é tentar governar para essa cidade como um todo, né? Porque quando você vira prefeito agora, você é prefeito de todo mundo. Você não é prefeito só de quem votou em você. Um número de abstenção enorme, né? Muito mais gente não foi votado que elegeu o prefeito. Então isso, na minha opinião, mostra que a cidade está muito dividida, mostra que a cidade tem pensamentos muito diferentes em muitas áreas e mostra que, na verdade, há uma decepção muito grande com a política, de um modo geral. Isso não é um problema só de Teresópolis, é um problema do Brasil, é um problema do mundo, mas as pessoas estão tentando buscar um caminho. E isso demonstra que nós estamos numa situação hoje muito... Mas você não tem caminho sem a política. É porque você precisa se organizar socialmente. Como é que você se organiza socialmente sem direção, sem política, sem Estado? Isso tem que ser pensado. Agora, tem esses movimentos que a gente fala Teresópolis, parece que a gente está isolado. Teresópolis é uma cidade, existe o Estado, existe o Brasil, existe o mundo. Hoje o mundo é globalizado. Então, os movimentos que acontecem lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, eles chegam muito rapidamente aqui no Brasil. Isso, para falar de maneira mais didática, vamos imaginar no passado um filme. Quando o filme era lançado nos Estados Unidos, você levava às vezes um ano para ver o filme. Hoje, no mesmo dia que é lançado lá, mesmo dia é lançado aqui, porque está tudo globalizado, a comunicação, a internet, tudo isso, né, tecnologia. E a política também não é diferente disso. O que a gente vê em Teresópolis, a gente viu em muitos lugares. Você vê, por exemplo, Teresópolis teve em 2020 a eleição do Vinícius, que foi uma eleição extemporânea, que elegeu um outsider, que era um cara improvável, que ninguém imaginava que ele fosse ganhar aquela eleição. E aí depois você vai ver isso com Dória em São Paulo, você vai ver isso com Witzel no Rio de Janeiro, você vai ver em vários lugares, né, o Zema em Minas Gerais, várias figuras que não eram figuras centrais da política, que não tinham carreira política, o próprio Bolsonaro, presidente da República, que vão ganhar eleições
e vão fazer parte do mundo político. E isso é uma coisa que Teresópolis, por exemplo, antes de muitas cidades, até antes do Estado do Rio de Janeiro, antes até do Bolsonaro ser presidente, ela desenhou. Por outro lado, depois desse momento para cá, o que foi acontecendo foi que a política foi voltando ao cenário. Os outsiders começaram a ter muita dificuldade na política, na governança, porque não é só ganhar uma eleição, é governar. Né? Governar é muito mais do que ganhar uma eleição. Então, governar é ter maioria na Câmara de Vereadores, governar é você ter apoio na opinião pública, governar é você ter capacidade de entrega, governar é você conseguir organizar as finanças de um município, governar é você conseguir, sabendo que existem muitas pessoas que têm, né, anseios diferentes. Quem mora numa comunidade hoje tem um anseio que não é o mesmo de quem mora na Granja Comari, mas você governa para todo mundo. Sim. Então, você tem que saber conjugar, né, a sua cidade para chegar a um caminho. Então, tudo isso eu acho que é o momento da gente poder fazer uma análise. O mundo está mudando, nós estamos num novo milênio, né, os 20 primeiros anos de um primeiro milênio, de um primeiro século. É exatamente onde as coisas, onde a gente está pensando o que vai acontecer, a gente começa de maneira clara a observar o que serão os próximos 80 anos, por exemplo. As pessoas não conseguem entender que a China, o crescimento comercial da China, há anos atrás, afetou profundamente em Teresópolis, porque as fábricas de joias aqui, Spabra, a Suíça, acabaram por causa da China. Excelente observação. Acabaram por causa da China, que a gente comprava bijuterias aqui, que eram da Spabra. Aí chegou a da China mais barata, acabou daqui. Exatamente. Spabra, a Suíça, Mondaine, relógio Mondaine que tinha aqui. Exatamente. Acabaram isso aí. Isso foi uma ruptura econômica muito forte. Você tem noção, se a gente junta essas empresas todas, nós estamos falando de mais de 10 mil empregos formais. Sim. 10 mil empregos formais, hoje nós temos, segundo o IBGE, 165 mil habitantes. Né? Eu acho que essa conta é maior, mas vamos respeitar a conta do IBGE e vamos falar que nós temos 165 mil, 168 mil habitantes. Esta conta, por exemplo, você falar de 10 mil, você está falando de praticamente 10 mil empregos formais. Naquela época onde a gente tinha, estamos falando de 20 anos, 30 anos atrás, onde a gente tinha muito menos habitantes do que hoje. Então, esse impacto econômico na cidade, ele foi brutal. E não por acaso, nesse mesmo tempo, Teresópolis se tornou a cidade mais favelizada do estado. A Sudantex, ela fabricava jeans para calça faroeste. Lembra da calça faroeste? Claro. Era ruim pra caramba, né? A gente usava calça faroeste. Aí começou a aparecer no Brasil e em Teresópolis a calça Lee, a calça... tinha uma outra também, Levi Strauss. Aí o povo deixou de comprar calça faroeste para comprar calça jeans. O que aconteceu? Aos poucos a Sudantex foi diminuindo, acabou. Então a globalização é que acabou com essas indústrias. E aí qual é o grande... Por que a gente está discutindo aqui globalização? Acabou, o Alex, candidato a prefeito, está querendo falar que é professor de universidade para falar de globalização. Eu estou falando sobre isso, que se você não tiver essa compreensão do que o mundo está acontecendo, o que está acontecendo na economia do Brasil, você não consegue se antecipar e montar uma estratégia de emprego e renda para a tua cidade. Então, por exemplo, hoje o grande debate de emprego, e eu trouxe isso na campanha, é o turismo. É o serviço. Então não adianta a gente querer ficar falando de industrialização, porque claro que a indústria é importante, trazer a indústria para Teresópolis é fundamental, mas a maior parte das indústrias hoje, Hélio, elas são automatizadas e robotizadas. Então você tivesse hoje uma Sudantex em Teresópolis, você não teria os 3, 4 mil empregos que a Sudantex tinha naquela época, 20, 30 anos atrás. Hoje talvez a Sudantex funcionasse com 200 ou 300 funcionários. Em compensação, quando a gente fala de serviços, em especial o turismo, a quantidade de emprego que o turismo gera, a quantidade de correlação de empregabilidade que o turismo gera é muito maior hoje do que muitas indústrias. Então é isso que nós temos que pensar, né, modernamente, entender o que o mundo está passando, o que Teresópolis passa, o que nós temos como ativos e transformar esses ativos em emprego e renda. Porque eu digo o seguinte, a saúde é o problema central da cidade, essa discussão... eu acho que ela é unânime em Teresópolis, mas se a gente não gerar emprego e renda, nós não vamos resolver saúde, nós não vamos resolver educação, nós não vamos resolver mobilidade urbana, porque tudo vai precisar de dinheiro, tudo vai precisar de imposto, tudo vai precisar de pessoas bem empregadas para que a gente possa fazer a cidade poder avançar. E esse é o grande problema de Teresópolis hoje, na minha opinião. Emprego e renda. Eu vou para o comercial, continuo conversando com o Alex Castelar, tenho uma pergunta agora para ele, mas me chegando uma informação aqui, foram encontrados agora, já a gente está entrando, está sendo apurado, foram encontrados 2 corpos carbonizados dentro de um carro na serra que liga Água Quente a Motas, ali na Serrinha, já tem aí as imagens do carro que liga Água Quente a Motas aqui no interior. Suspeita de serem 2 rapazes de Soledade que estão desaparecidos. O carro teria as características de ser o carro de um pai de um deles.
Então, a polícia está apurando, nós também estamos apurando, e foram encontrados agora 2 corpos carbonizados dentro desse carro. Eu vou para o comercial, a gente continua conversando com o Alex, e eu já tenho perguntas aqui, inclusive, para ele. E eu vou deixar aqui uma pergunta, é a seguinte, nos últimos dias na campanha, a gente viu um gasto, um dinheiro muito grande rolando aqui em Teresópolis, Alex. A gente via muita gente trabalhando, isso é dinheiro, e de vários candidatos. Tá? Não vi a tua campanha forte na rua em termos financeiros, realmente eu não vi. E alguém chegou para mim e me disse que você teria recebido uma oferta de uma mala com muito dinheiro dias antes para você abandonar a tua candidatura. Sabia que eu sei disso? Que eu já tinha ouvido falar disso? Não sei se você, até onde vai isso. Você teria recebido aí uma proposta para abandonar a tua candidatura e apoio ao candidato. Isso é verdade? Não responde não. A gente volta já.